Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo, na continuação da apostila de Gestão de Pessoas para concurso público. Tema de hoje, continuação, avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é um conjunto de atividades relacionadas à identificação, mensuração e gestão do desempenho das pessoas na organização. Características: deve ser comunicada, mais eficaz se realizada informalmente e foco no comportamento. Quem deve avaliar o desempenho? A avaliação do desempenho é um processo de redução da incerteza e, ao mesmo tempo, busca de consonância. A avaliação reduz a incerteza do funcionário ao proporcionar retroação a respeito do seu desempenho. Na realidade, a avaliação do desempenho deve mostrar ao funcionário o que as pessoas pensam a respeito do seu trabalho e da sua contribuição à organização e ao cliente. Autoavaliação do desempenho. Nas organizações mais abertas e democráticas, é o próprio indivíduo responsável pelo seu desempenho e sua monitoração. Com a ajuda do seu superior, o superior fornece os parâmetros. O gerente. Na maior parte das organizações, cabe ao gerente a responsabilidade de linha pelo desempenho dos seus subordinados e pela sua constante avaliação e comunicação dos resultados. O órgão de RH entra com a função de staff, de montar, acompanhar e controlar o sistema, enquanto cada gerente mantém sua autoridade de linha, avaliando o trabalho dos subordinados por meio do sistema. A equipe de trabalho, nesta modalidade, é a própria equipe de trabalho que avalia o desempenho de cada um de seus membros e programa com cada um as providências necessárias para a sua melhoria. A avaliação do desempenho pode ter os seguintes objetivos: 1. Adequação do indivíduo ao cargo. 2. Treinamento. 3. Promoção. 4. Incentivo salarial ao bom desempenho. 5. Melhoria das relações humanas. E 6. Estímulo à maior produtividade, etc. Vamos ver agora um resumo das principais técnicas e métodos de avaliação de desempenho tradicionais com suas vantagens e desvantagens. Letra A. Relatórios. Constitui os procedimentos mais simples de avaliação de desempenho. Tem lugar quando os chefes são solicitados a dar seu parecer sobre a eficiência de cada empregado sob sua responsabilidade. Vantagens: rapidez, favorecem a livre expressão e deixam documentada a opinião emitida. Desvantagens: são incompletos, favorece o subjetivismo, podem deixar dúvida quanto ao significado dos termos empregados e dificultam a tabulação dos dados obtidos. Letra B. Escalas gráficas. É um formulário de dupla entrada, no qual as linhas representam os fatores que estão sendo avaliados e as colunas o grau de avaliação. Os fatores correspondem às características que se deseja avaliar em cada funcionário e devem ser definidos de maneira clara, sintética e objetiva. Os graus de variação indicam quão satisfatório é o desempenho do empregado em relação a cada um dos fatores. Vantagens: método simples, não exige treinamento intenso dos avaliadores. Fácil tabulação, apresenta mais objetividade que os relatórios. Desvantagens:
Método simples, não exige treinamento. Desvantagens. Apenas classifica os funcionários em bons, médios ou fracos, sem oferecer maiores esclarecimentos acerca das necessidades de treinamento e potencial de desenvolvimento. Letra C. Escolha forçada. Consiste em avaliar o desempenho dos indivíduos mediante a escolha de frases que descrevem seu desempenho individual. O avaliador recebe formulários organizados em blocos de 2 ou 4 frases. Em cada bloco, ele deverá forçosamente escolher uma ou 2 que melhor se aplica ao desempenho do funcionário. Vantagens. É reconhecido como um método que proporciona resultados bastante confiáveis, pois minimiza a influência da subjetividade do avaliador. E tem como desvantagens, sua elaboração é muito complexa e não proporciona maiores informações sobre os pontos fortes do avaliado. Letra D de dado. Distribuição forçada. Consiste em colocar os funcionários em determinada categoria e avaliá-los segundo determinado padrão. Esse método é muito limitado, pois é baseado na comparação e tem como premissa que em um grupo sempre haverá funcionários bons, ruins e médios. Como aplicar um método desse tipo em uma ótima equipe sem cometer injustiça? Letra E. Pesquisa de campo. É desenvolvida com base em entrevistas feitas por especialistas em gestão de pessoas aos supervisores. A partir delas, avalia-se o desempenho dos subordinados e procura-se identificar as causas do desempenho deficiente, como propor ações corretivas, Vantagens. É um método bastante abrangente, pois conduz a avaliação a um entrosamento com treinamento, planos de carreira e outros processos de gestão de pessoas. Desvantagem. Custo elevado para a manutenção dos especialistas que realizam as entrevistas e lentidão do procedimento. Letra F. Comparação binária. Método em que cada indivíduo do grupo é comparado com cada um dos outros elementos do grupo em relação a diversos fatores de desempenho. Vantagens. Aplicação simples. Desvantagens. Muito baseada em comparação. Esclarece pouco a respeito dos comportamentos que caracterizam as diferenças individuais no trabalho. Letra G. Frases descritivas. Apresenta semelhança com o método de escolha forçada. Nele, o avaliador, de posse de um formulário, contendo certo número de frases, indica as que não correspondem ao desempenho de seus subordinados. É tido como um método pouco preciso. Letra H. Autoavaliação. É o método pelo qual o empregado avalia seu próprio desempenho. Pode assumir a forma de relatórios, escalas gráficas e até frases descritivas. Só apresenta validade quando aplicado a grupos com notório grau de maturidade profissional. Letra I. Incidentes críticos. Consiste no destaque de características ou comportamentos extremos, incidentes críticos, que são desempenhos altamente positivos ou negativos. O método não leva em conta o desempenho normal, preocupa-se apenas com os excepcionais, sejam eles bons ou ruins. Assim, os pontos fortes e fracos de cada funcionário são levados a partir de seus incidentes críticos. Letra J. Avaliação 360 graus. Nos métodos de avaliação tradicionais, o funcionário é avaliado apenas pelo seu chefe imediato.
Quando muito, ocorre também uma autoavaliação. Já a avaliação 360 graus inclui, além da autoavaliação, a avaliação dos pares, subordinados e superiores. O funcionário costuma ser avaliado também por pessoas externas à organização, como os clientes, fornecedores e parceiros. Letra L. Avaliação participativa por objetivos, o chamado APPO. Esse método de avaliação participa ativamente o funcionário e o seu gerente. Esses métodos seguem 6 etapas. Primeira, formulação de objetivos consensuais. O desempenho deverá estar focalizado no alcance desses objetivos e sua avaliação dependerá diretamente disso. Comprometimento pessoal quanto ao alcance dos objetivos conjuntamente formulados. Aceitação plena dos objetivos se celebra uma espécie de contrato formal ou psicológico, situação sine qua non. Negociação com o gerente sobre a alocação dos recursos e meios necessários para o alcance dos objetivos. É uma forma de custo para alcançar os objetivos. Desempenho. O desempenho constitui a estratégia pessoal escolhida pelo indivíduo para alcançar os objetivos pretendidos. Constante monitoração dos resultados e comparação com os objetivos formulados. Sempre que possível, o próprio avaliado deverá fazer sua autoavaliação, isto é, saber monitorar os resultados, compará-los com os objetivos traçados. Retroação. Retroação intensiva e contínua, avaliação conjunta. Muita informação de retroação e, sobretudo, suporte de comunicação para reduzir a dissonância e incrementar a consistência. Processo de recompensar pessoas. A administração de salários é o conjunto de normas e procedimentos que visam a estabelecer e ou manter uma estrutura de salários equitativa e justa na organização. Se estabelece o salário em função do cargo, buscando regularizar e reduzir a subjetividade das chefias na administração salarial. A empresa efetuará sua política salarial buscando manter o equilíbrio interno em relação aos demais cargos dentro da própria organização, é alcançado através da avaliação e classificação de cargos, assentada sobre um prévio programa de descrição e análise de cargos. E tem a externa, em relação aos mesmos cargos em outras empresas do mercado, é alcançado através da pesquisa salarial. Trabalho e salário. O salário representa para as pessoas uma transação das mais complicadas, pois quando uma pessoa aceita um cargo, ela está se comprometendo a uma rotina diária, a um padrão de atividades e a uma ampla faixa de relações interpessoais dentro de uma organização, para tanto, recebendo salário. O salário é a fonte de renda que define o padrão de vida de cada pessoa, em função do seu poder aquisitivo. Convém lembrar que, para o empregado, o trabalho é muitas vezes considerado um meio para atingir um objetivo intermediário, que é o salário. Com o salário, muitos objetivos finais podem ser alcançados pelo indivíduo. Para as organizações, o salário representa a um só tempo um custo e um investimento. Custo porque o salário se reflete no custo do produto ou do serviço final. Investimento porque representa aplicações de dinheiro em um fator de produção. O trabalho como uma tentativa de conseguir um retorno maior a curto ou a médio prazo. Além disso, há que se ressaltar que, em uma organização, cada função ou cada cargo tem o seu valor.
Salário é o valor efetivamente pago ao funcionário pelo seu trabalho desenvolvido dentro da organização. Remuneração é quanto o cargo vale de acordo com o processo de avaliação do mesmo. Salário direto é a quantia em dinheiro recebida pelo funcionário ao final de cada mês. Salário indireto são benefícios concedidos aos funcionários pela empresa que acrescentam valores ao salário, tais como plano de saúde, pagamento integral ou parcial de curso superior, pagamento de cursos de idiomas, fornecimento de tickets restaurantes, tickets alimentação, pagamento integral ou parcial de escola para os filhos dos funcionários, etc. Salário nominal é o salário bruto sem os devidos descontos. Quando se tem uma economia inflacionária, este salário, quando não é atualizado periodicamente, sofre erosão. Salário real é o valor recebido pelo funcionário após os devidos descontos. Política salarial é o conjunto dinâmico de princípios e diretrizes da empresa em relação à remuneração dos empregados, levando em conta benefícios sociais, estímulos e incentivos ao desempenho, oportunidade de crescimento, garantia de emprego, etc. E tem como objetivo principal regularizar e reduzir a subjetividade das chefias na administração salarial, além de 1. Remunerar cada empregado com o valor do cargo que ocupa. 2. Recompensá-lo adequadamente pelo seu desempenho e dedicação. 3. Atrair e reter os melhores candidatos para os cargos. 4. Ampliar a flexibilidade da organização, dando-lhe mobilidade de pessoal e racionalizando o desenvolvimento e o plano de carreira. 5. Obter dos seus empregados a aceitação dos sistemas de remuneração adotados. 6. Manter equilíbrio entre os interesses financeiros da organização e a sua política de relações com os empregados. 7. Facilitar o processamento da folha de pagamento. Elaboração de plano de cargos e salários. O processo de descrição de cargos é uma oportunidade para que todos na empresa, diretores, gerentes e todas as pessoas envolvidas nessa tarefa, possam recompensar a organização e redefinir as responsabilidades de cada cargo, com o objetivo de facilitar e melhorar o desempenho da pessoa que está no cargo ou que venha a ocupá-lo. Todas as empresas desejam estrutura de cargos enxuta. O segredo de uma estrutura enxuta está em uma combinação da definição das atribuições dos cargos de cada área, com a alocação da pessoa certa para cada cargo. A avaliação de cargos é uma técnica de medição da importância relativa de cada cargo. O resultado dessa medição será utilizado para definir o salário ou a faixa salarial para cada cargo na empresa. Durante o processo de avaliação de cargos, os tomadores de decisão da empresa têm a oportunidade de discutir e rever as responsabilidades de cada cargo. É comum diretores de determinada área ter uma ideia diferente das atividades que um gerente de outra área deveria fazer. No processo de avaliação de cargos, são analisadas oportunidades para melhorar o desempenho dos cargos e uniformizar o entendimento de diretores, gerentes e supervisores em relação à estrutura de cargos de todas as áreas da empresa. Outro benefício importante desse processo é que todos têm uma visão clara da natureza das tarefas de cada cargo. Essa percepção será valiosa quando se for definir o perfil do cargo para propósitos como recrutamento e seleção, promoção, treinamento, etc. O sistema de avaliação de cargos não decide sobre os salários das pessoas da sua empresa. Quem decide é você,
ou as pessoas que têm a responsabilidade por gestão na empresa. O sistema não toma decisões, apenas facilita, orienta e fundamenta a tomada de decisões. O sistema de avaliação de cargos não revoga a lei da oferta e da procura no mercado de salários. Exatamente ao contrário, a avaliação de cargos existe para que se possa conhecer que salário o mercado paga para determinado cargo, considerando o nível de competência e desempenho da pessoa que está no cargo na empresa. As faixas salariais resultantes do processo de avaliação de cargos não são uma camisa de força, são apenas um guia para movimentar os salários das pessoas com muita flexibilidade. Não é bom ter limites? Mesmo dentro de limites, pode-se ser flexível e criativo. Para orientar as decisões das pessoas que têm a atribuição de definir ou alterar salários dentro da empresa, é recomendável a definição de algumas regras básicas sobre o funcionamento do plano de cargos e salários. As normas e procedimentos do plano de cargos e salários devem ser objetivos e definir claramente os critérios e passos para salários de admissão, alterações de salários, promoções, transferências, reajuste de mercado. Na conclusão do processo de desenvolvimento do plano de cargos e salários, a empresa está estrutura de cargos bem definida, permitindo melhorar o organograma e a funcionalidade de todas as áreas da empresa. Faixa salarial para cada cargo, permitindo administrar o salário de cada funcionário conforme o seu desenvolvimento técnico e desempenho no cargo. Regras claras sobre o funcionamento do plano de cargos e salários, facilitando a aceitação por parte dos funcionários das políticas da empresa nessa área. Planos de carreira. Possuir identidade com uma organização é, além de se comprometer com sua visão, gostar de sua missão, de seus objetivos e considerá-la importante. O plano de carreira está relacionado com os objetivos profissionais do indivíduo e suas aspirações pessoais de carreira. Um plano de carreira orienta, estabiliza e integra as experiências profissionais de uma pessoa. O planejamento de carreira é um processo contínuo de interação entre o empregado e a organização, visando atender aos objetivos e interesses de ambas as partes. As finalidades de um plano de carreira são: facilitar a tomada de decisões dos gestores e das pessoas e proporcionar a visualização das oportunidades de crescimento existentes na organização. Auxiliar o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas e da organização de forma global. Funcionar como alicerce para as demais atividades pertinentes à gestão de pessoas, como recrutamento e seleção, e treinamento e desenvolvimento. E assegurar o dinamismo e a transparência para quem está seguindo as exigências de um dado plano de carreira. Saber os requisitos de forma transparente funciona como um forte estimulante. As vantagens de utilização de um plano de carreira são: retenção de talentos. As pessoas se sentem motivadas a prosseguir na própria organização, gerando uma diminuição da rotatividade, turnover, de pessoal. Movimentação de pessoal eficaz e eficiente. Dificilmente pessoas incapacitadas serão remanejadas, promovidas para exercer tal função. Identificação do perfil necessário, não só voltado para as necessidades atuais da organização, mas também para as futuras necessidades. Existem algumas limitações na utilização de um plano de carreira. Pré-requisitos muito rigorosos
podem vetar pessoas capacitadas que não se enquadrem em algumas das exigências. Além disso, as pessoas deverão procurar se enquadrar a essa nova realidade ou procurar outra organização que melhor se adapte à sua competência. A necessidade de permanente atualização do processo garante que a posição da empresa esteja condizente com a realidade mutante da organização. Pré-requisitos para a implementação. Possuir políticas e normas direcionadas para o planejamento de carreira. O plano de carreira pode ser reelaborado, o que sugere a revisão de políticas e normas. Ter um sistema de administração de carreiras, uma estrutura de carreira responsável pela solidez. Ter meios e modos de gerir orientados para o crescimento mútuo, criar e utilizar instrumentos de avaliação de pessoal e desempenho das pessoas para se alcançar o objetivo de promover pessoas certas para os lugares certos. É função do gestor de pessoas atuar energicamente, demonstrando que o plano de carreiras deve ser entendido pela organização como uma proposta também de crescimento profissional, com a qual todos ganharão não somente aumentos salariais. Nós iremos parar por aqui, nessa parte da apostila. Nós voltaremos no próximo vídeo, no vídeo 6, trazendo sobre, continuando a apostila, continuando de onde paramos, né? Sistema de Informação Gerencial, o SIG. Ok? Então não perca o próximo vídeo com a próxima parte da apostila de gestão de pessoas e nós iremos trazer aqui em breve, tá? Então, um abraço. Se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir a nossa publicação. Também, se você ainda não foi inscrito, se inscreve aí que nós estaremos trazendo material bem interessante aqui para concurseiros e você não vai perder, né, as oportunidades de passar em um concurso através de um audiobook bem interessante. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.